O programa está oficialmente aberto hoje, dia 2 de outubro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Ontem eu estive lá. Sim, ontem, quarta, quente para dedéu, não teve a feijoada em função do calor, mas em compensação tinha os acepipes deliciosos. Isso sem falar na tradicional geladinha e o danap. Ok? Quando você for lá, não esqueça de perguntar, pedir pelo danap do Naldo. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta, página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, gente. E hoje estamos regressando ao estudo na palavra As Leis do Inferno, livro do nosso grande mestre Ryu Hokawa, As Leis do Inferno, os princípios do inferno, se pensar nisso. E nós estamos caminhando dentro deles. Esse mundo em que nós estamos vivendo, ele corre mais em função dos princípios infernais do que divinos. É interessante isso. E hoje nós vamos ver essa questão que envolve a instrumentalização das coisas. É complicada essa questão da instrumentalização porque ela nunca é boa, embora em alguns casos pareça benéfico, mas não é. Então vamos para o texto e aí na sequência eu quero apontar vários detalhes para vocês. De volta às leis do inferno. Por centenas de anos, os cristãos continuaram sofrendo. Foram crucificados, às vezes, de cabeça para baixo e apedrejados até a morte. No Coliseu Romano, cristãos, não gladiadores, foram caçados e comidos por leões, transformados em espetáculo. Em 22 de novembro de 2016, no site da Universidade de Queensland, em Santa Lúcia, na Austrália, publicado foi um artigo de autoria de Shushima Malik, alcunhado de Desmistificando a Roma Antiga. Lendo-se nele que, no final do século XVIII, a imagem de cristãos encolhidos na arena, aguardando suas mortes enquanto leões andavam em sua direção, era o símbolo definidor da perseguição religiosa romana e o tema de muitas pinturas famosas. Sempre o século XVIII, hein, gente? Todavia, a versão hollywoodiana de 1951 de Covardes, estrelado por Peter Ustinov e Deborah Kerr, consagrou esse cenário macabro na cultura popular. Hoje, a concepção moderna predominante da relação entre o Estado romano e os cristãos é de que vários imperadores, incluindo Nero e Marco Aurélio, foram responsáveis por introduzir políticas de perseguição. O mito da perseguição constante deriva em grande parte de duas obras escritas no início do século IV depois de Cristo.
sobre as mortes dos perseguidos de Lactâncio, um professor cristão de latim, e a história da igreja de Eusébio, bispo de Cesareia, atual Israel. Antes de seguir, eu vou tratar de dois pontos. Dois pontos que devem ser antecedidos pelos versos da canção O Tempo Não Para, de Cazuza e Arnaldo Brandão, em que se lê que eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Tudo porque o ponto 1 é que a época, sim, tinha leão gordo. Ponto 2, que a época e posteriormente a obesidade leonina foi instrumentalizada. De volta ao texto da senhora Malik, esses autores viviam no reinado de Constantino, o primeiro imperador cristão, e se encarregaram de mapear a história do sofrimento cristão até esse momento glorioso. Momento glorioso em que o cristianismo se tornou a religião oficial do império. E aí, é o ponto 1 da questão, que foi a instrumentalização realmente dessa coisa do cristão e do bucho do leão. E é polêmico, pô, mas o cara está sendo devorado por um leão, é terrível. Sim, é terrível, sim, é terrível. Para você ter uma ideia, isso aqui, ver filmes, os filmes não mostram como que a coisa é macabra. Veja um gato caçando e matando o rato. Como ele se diverte antes. O felino tem esse sadismo. Isso é do íntimo do felino. Ele se diverte com aquilo que ele caça antes de matar. Ele faz o bicho sofrer. Ele tem prazer nisso. Ele gosta. Ele gosta. Eu lembro que uma vez estava tendo guerra. Tinha um restaurante libanês aqui perto. Eu fui lá comprar umas esfirras e tal. Eu estava lá esperando. E estavam discutindo a guerra. E o dono lá, aquela postura, olha, o homem é terrível, o homem mata o seu semelhante. O animal só mata para comer. Não, o animal mata para se divertir. Muitas vezes o gato nem come o bicho que ele matou. Às vezes ele pega, porque é um prazer, é o prazer, é dopamina. O animal tem isso. Tem isso. Você vai pensar, é biológico, somos seres biológicos. O ser humano não é um animal. E não é um animal. Embora muitos têm impulsos de ordem animalesca. Mas não é uma questão aqui. A questão que eu quero pegar é o seguinte. Ocorreu essa questão das arenas e que os cristãos foram perseguidos e coisa e tal. Contudo, quando Constantino assume, ele instrumentaliza a coisa. Porque existe uma questão que a gente tem que entender muito, é uma questão cultural. O cristianismo, ele é um subgênero do judaísmo, que por sua vez é um subgênero da cultura hebraica. E a gente tem que entender, esse povo hebreu, ele passou 40 anos rodando o deserto. O povo judeu sofre atrocidade desde que ele existe. Não estou falando que é santo, não vou entrar em questão de mérito. Estou só dando uma demonstração do que é um povo resiliente. Eles são resilientes. E os subgêneros consequentes, que é o cristianismo e o islamismo, eles absorveram essa resiliência. Eles absorveram. E o problema disso daí é que muitas vezes existe a questão do sadomasoquismo. A pessoa gosta de apanhar. A pessoa gosta de apanhar. Vou trazer um pouco aqui para a esfera da política para vocês entenderem um pouco a coisa. O conservadorismo brasileiro, o grosso dele é de gente que segue o cristianismo, seja evangélico, católico, não importa. E eles transferem para a política essa resiliência, que é mais um prazer de apanhar. Nós estamos vendo aí os caras descendo o pau na direita, ó, descendo o pau desde que o Bolsonaro assumiu, e o pessoal dos conservadores estão com essa resiliência cristã, estão apanhando como se isso fosse como eu vou falar, morrerei em vida para viver em morte, sabe? É aquela coisa como se fosse um suplício, um ato de flagelo necessário para o mundo posterior, para a glória posterior, que é no plano
atemporal. Eu já falei disso e não descarto isso. Não descarto que a glória é lá. Esse plano é para sofrimento mesmo. Só que não precisa ficar levando porrada, tem que bater um pouco. Está na hora de começar a bater um pouco. E entender que o povo hebreu, ele saiu do Egito como escravo, ele rodou o deserto 40 anos e cruzou o Rio Jordão como um povo guerreiro. Tanto é que o Deus dele, eles deram, o Deus dele é Adonai, o Senhor dos exércitos. Ou seja, o Deus guerreiro, se tornou um povo guerreiro. Foram lá derrubar as muralhas de Jericó, passaram por cima de tudo. Você vê que hoje eles estão lá no Oriente Médio, sendo atacados, mas estão enfrentando coisas, virou um povo guerreiro. Eles transformaram essa resiliência em capacidade de combate. Criaram até a arte marcial deles, o Krav Maga. Ou seja, eles pararam de... Eles aprenderam, cansaram de apanhar, falaram, vamos bater um pouco. E a questão política aqui, o pessoal ainda está precisando aprender a bater. E o cristão tem dificuldade de bater. O cristão tem muita dificuldade. E por quê? Porque não passou, não amadureceu muito, e eles pegam aquela coisa do Cristo apanhando pra caralho e tal. Meu, tem que parar. Então, por que isso? Porque exatamente Constantino se valeu dessa perseguição dos cristãos na arena, pelos leões e coisa e tal, para quê? Para instrumentalizar, para dramatizar a coisa. Ou seja, ele transformou o cristianismo uma religião heróica. Uma religião heróica. Inclusive, beira em muitos casos o fanatismo. Eu, por exemplo, eu sou da Rap Science, religião do mestre Ryu Hokawa. Eu não vejo na religião, na Rap Science, eu falo só, é uma coisa que eu não vejo a fé que um cristão tem na cruz, na Rap Science em relação à filosofia dos 4 corretos caminhos. Eu não vejo isso. Eu não vejo essa força na Rap Science. Mas o cristianismo tem. Embora apanhe muito, pelo menos a fé eles têm. Eles acabam... Eles demonstram por quê? Por questão de resiliência, primeiramente. Eu sinto que na Rap Science precisa ser feito um trabalho de resiliência para os seguidores se tornarem mais fortes e mais combativos também, ok? Mas vamos seguir um pouco aqui, eu quero avançar. Então, você vê, e aí ele citou, cadê aqui? Citou até o filme Covardes, com a linda Deborah Kerr, tá? Tudo que isso foi utilizado durante um bom tempo, ou seja, foi utilizado a favor do cristianismo. Contudo, a coisa não... Hoje está um pouco pior do que antes. Mas o que é pior do que o cara indo para um leão? Não foi naquela intensidade. Mas vamos seguir o que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Contudo, o sofrimento não para por aí. Pois no site Portas Abertas há a lista mundial de perseguidos 2025, em que há um ranking dos 50 países do mundo em que os cristãos são perseguidos, tendo no topo dela a Coreia do Norte. Com a situação sendo explicada em um artigo cunhado de Como é a perseguição aos cristãos da Coreia do Norte, em que se lê que não é possível viver livremente a fé cristã na Coreia do Norte. É quase impossível se reunir ou encontrar-se com outros cristãos para cultuar. Aqueles que arriscam se encontrar devem fazer isso em sigilo. Isso porque espiões podem entregá-los às autoridades. Assim, vizinhos e professores frequentemente delatam qualquer um que suspeite ser um seguidor de Jesus. Vizinhos e professores. Professor porque a criança chega na escola, começa a falar demais. Professor, nós vimos isso da pandemia, um monte de gente entregando os outros, fazendo aquela subserviência canina. Eu tô cumprindo as ordens, sou bonzinho. Sabe? A subserviência canina é uma coisa terrível. Ser descoberto como cristão na Coreia do Norte é praticamente uma sentença de morte. Caso não sejam mortos, os cristãos são enviados para campos de trabalho forçado, onde enfrentam uma vida de trabalho duro, a que poucos sobrevivem. E os membros da família, mesmo que não sejam cristãos, recebem o mesmo destino. Tá vendo, meu?
Nesse contexto, reconhecer qualquer divindade além da família Kim é considerado uma ameaça. A lei do pensamento antirreacionário promulgada em dezembro de 2020 torna ainda mais claro que ser cristão ou portar uma Bíblia é um crime sério e será severamente punido. Apesar de existirem algumas igrejas para visitantes na capital Pyongyang, elas existem apenas para propósitos de propaganda. Assim, toda hora vem um da Coreia do Norte aí, tem igreja lá assim, tem igreja. É igual que o Paulo Figueiredo foi para uma entrevista com uma estúpida aí, um canal, duas estúpidas. A mulher falou, não, Brasil tem democracia, você pode contratar um advogado. Você pode contratar um advogado, mas isso não quer dizer que tenha democracia. O advogado chega lá, nós estamos cansados de ver. Chega lá no Supremo, meu cliente é inocente. Tá bom, você já falou demais, vai embora. E condena o cara com base em nada. E outra coisa, não sei se vocês viram, você gosta da Bíblia na mão, os presos do 8 de janeiro. A Coreia do Norte, se a China é aqui, a Coreia do Norte também é aqui, gente. Vamos seguir. Não parando por aí. Até mesmo cidadãos norte-coreanos que escaparam do país não estão a salvo. Refugiados de outros países, refugiados em outros países, como a China, correm o risco de serem encontrados e deportados para a Coreia do Norte, dado que os espiões chineses trabalham com as autoridades norte-coreanas para enviar os refugiados de volta ao país. Além disso, se souber que um norte-coreano se tornou cristão, ouviu o evangelho ou entrou em contato com cristãos enquanto estava na China, ele receberá uma punição severa. Nota, para uma melhor apreciação do que ocorre na Coreia do Norte, veja os programas Cachorro Quente versus Cachorro Quente, Casa de Iguaria de Carne de Cachorro, Cachorro Quente versus Cachorro Quente, A Sagrada Mãe da Revolução e Cachorro Quente versus Cachorro Quente K-pop, cujos links estão na descrição. E aqui é interessante você ver que, por exemplo, essa coisa de perseguição em outro país é uma coisa da cultura comunista. Exemplo, é o que está acontecendo com a Carla Zambelli lá na Itália, os comunistas já estão atrás dela, os brasileiros aqui na Argentina, mesmo com o governo Milei, as autoridades, o aparelhamento do estamento burocrático, tá lá, meu. Deporta, eles entregam as pessoas de outros países. O outro mandou buscar, prender o brasileiro, o Alan dos Santos dos Estados Unidos, só que aqui não. Aqui não, meu. Aqui não é a China. Está com graça no país errado. Então, para a gente ver, entender o seguinte, os cristãos hoje são muito mais perseguidos e o índice de assassinatos entre eles é altíssimo, muito maior do que naquele tempo lá que o pessoal ia para as arenas. Se você pegar a obesidade leonina e comparar com um monte de cristão morto, você vai ver que tem um negócio não se nivela. Hoje, a violência contra quem é cristão é muito maior. Por quê? Porque os países foram aparelhados. E aí que eu falo sempre, por que eles pegam o cristianismo? Eu já falei, para desestabilizar as religiões menores. Por quê? Porque o pessoal das religiões menores fica com medo de exercer. Fez isso com a maior religião, imagina comigo. Imagina com a gente aqui. Então, eles fazem um projeto deles assim, pega a religião mais forte e desce o pau nela. E isso aí junta com o quê? Com o comportamento desses caras, essa passividade cristã, junta as duas coisas, é o prato cheio. Ou seja, a hora que os adeptos do cristianismo se tornarem combativos, você vai me dar um tapa na cara. Porque tem aquela famosa frase do Cristo, alguém te der um tapa, ofereça outra face, os caras levam isso a sério. Aí o cara te der um tapa e você achatar a fuça dele, a conversa muda. O pessoal precisa entender que esse contexto da outra face não era literal, era só uma forma dele falar que a busca pelo entendimento. É
É busca, não é pra ficar apanhando, meu. Não é pra ficar apanhando. O próprio Cristo foi lá pro templo lá e arrebentou com os vendilhão do templo lá. Os vendilhão do templo levaram cacetada pra caralho. Ele falou pros apóstolos, venda sua capa e compra uma espada. Falou pros apóstolos, venda sua capa, acho que Lucas, não sei o que, venda sua capa e compra uma espada. Compra uma espada pra quê? Pra tirar a escama do peixe? Então a gente precisa entender muito isso. A questão de que ele usou uma figura de linguagem e essa figura de linguagem levada ao pé da letra. Ele usou a figura de linguagem ali. Se alguém te der um tapa, ofereça outra face. No sentido de que a nossa prioridade é a busca do entendimento. Não é para ficar apanhando. Se alguém vier me dar um tapa, vai levar um tiro na testa, velho. Sabe? A questão aí, e as pessoas precisam entender. Só que entra o ponto. E aí nós temos dois pontos curiosos. Tem que desmistificar essa coisa da Roma Antiga, que não foi essa carnificina felina que eles quiseram. Ocorreu o que ocorreu. Não estou negando, mas você vê, hoje se mata muito mais gente que segue o Cristo do que antes. Muitas atrocidades são feitas. Os crimes de ultraje a culto e por aí vai. É o que o outro fez na Nicarágua, lá, por exemplo. O que é feito no mundo inteiro. O caso da Coreia do Norte é o primeiro país em perseguição de cristão. O que é feito e por que não é denunciado isso? Por que não é denunciado? Por que não é... Por que não é instrumentalizado isso, como foi feito outras vezes? Porque a reconfiguração do mundo atual, ele segue a nova ordem mundial. Isso que nos chama as leis do inferno. A nova ordem mundial nos coloca sobre o tecido social infernal. A trama. Lei é linha. Com a linha, por isso fala tecido social. Você usa a lei para fazer uma trama. Ou seja, para se cobrir. As leis são justamente para você ter uma cobertura, para você não se resfriar, para você ter onde dormir, ter uma rede para dormir. Contudo, eles vão colocando leis infernais à frente. E então você vê isso. Nós vemos isso. Os adeptos do cristianismo sendo duramente perseguidos, dizimados, e ninguém fala nada. Você viu o que aconteceu, ó, só para dar um exemplo, lá em Israel, naquela invasão daquele grupo terrorista que foi lá, aprontou o diabo. Só voltou a falar que a culpa era das vítimas. E no Brasil mesmo, gente fazendo passeata da Palestina. Tem um vagabundo, um excomungado aí que fala que é padre, um vagabundo, um excomungado, defendendo os palestinos, defendendo as pessoas presas. Fala que é padre, fala em nome de Deus, em nome de Jesus. Por que a direção da igreja não faz nada? Porque a igreja foi instrumentalizada também. A igreja aqui no Brasil está muito instrumentalizada com essa coisa de teologia da libertação. Ou seja, eles vão tomando os pontos-chave, a cabeça da coisa, e vão tecendo esse novo tecido social feito do quê? Das leis do inferno, as linhas oriundas de fontes infernais, saem da mente deles, eles vão fazendo o quê? A trama desse novo tecido social que está cobrindo a sociedade. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E eu aviso para quem é cristão, para quem é muçulmano, para quem é espírita, para quem é budista e para nós da Rap Science. Porque a Rap Science ainda é uma religião pequena no Brasil. O dia que ela começar a ter alguma representatividade, ela começar a ter uma função um pouco maior dentro da sociedade, não pensa que eles não vêm atrás da gente, não. Ah, velho! Eles não vão pensar duas vezes. Eles vão vir acabar com a Rap Science, que não tenha dúvida. Eles vão vir para cima da gente. Por isso que seria importante nós nos unirmos na questão de religião. Entender sempre, quando se fala o Deus único. Ou seja, nós seguimos a um só Deus. Por isso nós temos que se unir. Todas as religiões.
Não é para ficar formar irmandade, não sei o que. Não, não é isso. Sinui no sentido de quê? De defender o nosso direito de exercer a religião. Está respaldado no artigo 5º da Constituição. Ou estava. Parece que o artigo 5º não existe mais. Dito isto, eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa, onde eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e por via indireta. Por via indireta, aqui, ó, o meu livro aqui, ó, A Máquina da Verdade, ó, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para molecada que isso aqui, ó, aqui as leis do inferno não entram. Na sequência, ao meu outro livro aqui, o romance A Saga de Kid Winchester, para os adultos. E aí vamos para o curso, link do curso Fundamentos do Exorcismo. Ah, falando isso aí, o meu novo livro, hein? A Noite das Intrusas ou O Retorno de Zé Jedi. Está à venda em todas as livrarias do mundo, ok? O novo livro está aí, depois nós vamos fazer um lançamento. Mas se você já quiser adquirir, A Noite das Intrusas ou O Retorno de Zé Jedi, está disponível em todas as livrarias do mundo. Voltando, eu falei do curso Fundamentos do Exorcismo, agora vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, se você ajudar, o Pix, para você fazer sua doação, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. E aí vamos para o link da Boutique do Cuesta, para você comprar sua beca de conservador para as manifestações. Ó, dia 7 vai ter uma caminhada boa em Brasília. Vamos ver, estou pensando em ir para lá. Ainda não está definido. Se o pessoal fizer uma doação generosa, eu vou. Precisa de investimento. Aí tem o link de Com Letras de Mateus, meu álbum de rock, em parceria com meu amigo Renato Pop. E aí vamos para o link de Cachorro Quente versus Cachorro Quente, Casa da Iguaria de Carne de Cachorro, A Sagrada Mãe da Revolução e K-Pop. Ok? E aí tem o contato do Cuesta para você pedir suas dúvidas, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo e coisa e tal. Aí tem o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp, hein, gente? WhatsApp, eu falo, entre no WhatsApp, que é nosso canal mais estreito de comunicação, ok? E aí vamos para Naldos Bar, o ponto de encontro dos acordos, hein, gente? Vamos lá, vamos marcar mais encontros lá, que o bar tá muito gostoso. Ontem estava gostoso lá, tomei uma geladinha lá, conversei com o pessoal, foi muito gostoso. Atenção, Denilson, todos os carros, Denilson, todos os carros, todos os carros. Próximo evento, Regras para Erradicar os Radicais. Batalha Cultural, no sábado, dia 4 de outubro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 4 de outubro de 2025, às 18 horas. No sábado, dia 4 de outubro de 2025, às 18 horas. Regras para Erradicar os Radicais. Batalha Cultural. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!